Senhor Deus, Pai justo e fiel, nesta tarde, meu Deus amado, santo, nos colocamos diante de Ti mais uma vez em oração, para que, Senhor, está sendo o canal do Senhor para todos os ouvintes desta programação, Senhor, do programa Estação Gospel aqui na capital do Caju. Eu quero te pedir, Espírito Santo, esteja conosco, nos auxiliando, nos dando a direção, enviando-nos, meu Pai, uma palavra do céu, uma palavra de edificação espiritual, uma palavra de confronto espiritual, meu Pai, para as nossas vidas. Te apresento a todos os ouvintes que estão já na escuta desde, Senhor, das 14 horas, estão escutando este programa, que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue falando aos corações de uma forma toda especial. Precisamos da tua ajuda, precisamos, Pai, da palavra que vem do céu para alimentar as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, a tua bênção. Amém e graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, estamos alegres por estar aqui nesta programação, mais uma tarde, onde o programa Estação Gospel tem sido um canal de bênção para todos nós. Eu quero agradecer a Deus pela esta oportunidade que o Senhor, Ele nos dá de aqui estar contribuindo com a obra de Deus. Jesus, Ele nos ensina na palavra que nós, se estivermos fazendo a vontade do Senhor, é pregando a sua palavra. Então eu agradeço a Deus por esta oportunidade, pela vida do irmão Bolívar também, que Jesus continue abençoando, a vida dele, a vida de todos os seus familiares. Quero mandar a paz do Senhor para todos os irmãos que estão na escuta desta programação, os irmãos ali da congregação da Mangabeira, todos que estão na escuta nessa tarde, que Deus continue abençoando a sua vida, ali a minha família, minha esposa, meus filhos que estão também na escuta desta programação, que Deus continue vos abençoando, os irmãos ali da congregação das Quatro Bocas, do Limoeiro, Dom Bosco, todos da nossa região ali da Mangabeira, e também a todos da nossa igreja, Assembleia de Deus Templo Central aqui de Pacajus, na pessoa do nosso pastor Eliakim. Que Deus continue abençoando a vida do nosso pastor e de todo o ministério. Então, nesta tarde, é com muita alegria que aqui nós nos encontramos para trazer a palavra de Deus. O propósito é ministrar a palavra do Senhor para você que está no seu lar, você que está no seu trabalho, você que está sintonizado pelo aplicativo, pelas redes sociais, que Deus continue te abençoando de forma poderosa. Meus irmãos, nós vamos ler o texto bíblico, texto que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, um texto muito conhecido da igreja, um texto muito conhecido dos irmãos, dos ouvintes da palavra, e é bom nós andarmos por caminhos que nós conhecemos, Então nós vamos estar aqui meditando nesta palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 42 a seguir, diz assim a palavra: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo
em comum. Louvado seja Deus, né? Esse texto bíblico é um texto conhecido de cada um de nós, um texto em que sempre nós temos meditado e pedido a Deus que nos oriente, através do seu Espírito Santo, que venhamos viver aquilo que nós pregamos, que nós venhamos colocar em prática aquilo que nós lemos, aquilo que nós meditamos, aquilo que nós sempre temos buscado compreender através das Escrituras Sagradas. E o livro de Atos dos Apóstolos é um livro que foi escrito com uma finalidade, com um propósito de fortalecer a igreja, uma igreja que foi fundada pelo próprio Espírito Santo, né? Como nós conhecemos o livro de Atos dos Apóstolos, também nós podemos até chamá-lo de livro do Espírito Santo, porque foi através do Espírito Santo de Deus, através da promessa que Jesus Cristo havia falado para os seus discípulos, para os seus apóstolos, e eles tomaram posse desta palavra como base, como fundamentação para a continuação das suas vidas. E o livro dos Atos dos Apóstolos nós aprendemos coisas maravilhosas que, se nós trouxermos para os dias atuais, os dias que nós estamos vivendo, de fundamental importância para a nossa vivência, para o nosso crescimento espiritual. E a igreja primitiva, a igreja que foi fundada pelos apóstolos, foi uma igreja que, em meio às muitas dificuldades, em meio às muitas situações difíceis, de lutas, de tribulações, de perseguições, ela estava crescendo. E como base para a igreja, é necessário que haja um cuidado especial. É necessário que haja um zelo especial da igreja para que os seus membros cresçam com saúde espiritual, cresça firme, cresça com uma base sólida, para que tenha uma dimensão espiritual, que é isso que o nosso Deus, Ele quer para a nossa igreja, Ele quer para nossas vidas. Então nessa tarde eu quero falar para nós, para os irmãos, para você que está no seu lar, você que é cristão, você que é novo convertido, você que é ouvinte da palavra, que gosta de ouvir a palavra de Deus, que aprecia a pregação do Evangelho. A Bíblia nos chama de bem-aventurado. Bem-aventurado é aquele que lê a palavra. Bem-aventurado é aquele que ouve a palavra, e bem-aventurado é aquele que guarda esta palavra nos seus corações. Então, para que haja um crescimento, porque é assim que tem que ser na nossa vida, o apóstolo Paulo, ele escrevendo a sua carta aos Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ele vai falar no capítulo de número 13, sobre o crescimento espiritual da igreja, sobre uma progressão espiritual da igreja, e é necessário algumas bases de fundamentação para que nós, como igreja do Senhor, venhamos crescer, venhamos ser fundamentadas e assim permanecer firme. Então, nesse texto bíblico que nós lemos,
Eu quero aqui falar de 4 bases que nós, como igreja do Senhor, precisamos para crescer, precisamos para continuar firme, precisamos para que nós cresçamos saudáveis, cresçamos como filhos de Deus, da forma que o Senhor, Ele deseja para nossas vidas. E o versículo de número 42 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, nos dá aqui 4 bases, 4 colunas espirituais, que é necessário para que todo crente, que é necessário para que toda a igreja, ela tenha, e assim nós venhamos ter êxito em nossa caminhada espiritual. Então o versículo 42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. A primeira coluna que a igreja ela precisa ter e não pode faltar é a perseverança. A perseverança na doutrina, a perseverança na palavra, a perseverança em continuar firme, buscando a palavra do Senhor, sempre nos alimentando da palavra de Deus. Porque como o nosso corpo físico, ele precisa de um alimento sólido, ele precisa de um alimento que seja forte em vitamina, para que nós venhamos crescer saudável. Assim, na vida espiritual do cristão, não é diferente. Não é de todo jeito que cresce, tem a forma certa de crescer e crescer saudável. E os apóstolos, eles tiveram esta preocupação, porque eles entendiam que a igreja não era deles de fato, como nós falamos, Atos dos Apóstolos foram atos que eles fizeram, mas que foram com a ajuda do Espírito Santo. E eles entendiam que a responsabilidade de cuidar da igreja, a responsabilidade de estar administrando uma igreja, estava sobre os ombros dele. E os apóstolos, eles tomaram como base para esse crescimento espiritual, perseverar na palavra. E no capítulo de número 6 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que os apóstolos, eles faz uma reunião solene, e ali eles chegam em um acordo comum, chegam em um denominador comum, de que é necessário cuidar de todas as áreas da igreja, e que os apóstolos iam ficar com a responsabilidade maior, que era a palavra. Mas eles também observam ao seu redor, porque o líder espiritual que tem visão espiritual do céu, ele vê todos os âmbitos, ele vê o âmbito natural, ele vê o âmbito espiritual, ele vê o âmbito da administração da igreja, e os apóstolos, eles se preocuparam com tudo isso. E começou uma murmuração, a Bíblia diz no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, que começou uma murmuração da parte dos gregos, a respeito das viúvas, a respeito das irmãs que haviam perdido os seus esposos, e elas precisavam de um amparo, elas precisavam que alguém estivesse dando amparo, dando a elas o sustento que elas precisavam para continuarem. Porque naquela época não eram como os dias de hoje, não tinha tanta amparo social como a gente vê hoje nos nossos dias, como acontece nos dias atuais, quando uma pessoa, seja homem ou seja mulher, o seu cônjuge, ele parte, ele morre. De pronto, aquela pessoa, ela tem um amparo pelo governo, tem um amparo pelo social do governo, mas naquela época não era dessa forma. Naquela época tinha as suas dificuldades. Então, houve-se uma murmuração da parte dos gregos acerca dessa situação. E os discípulos, os apóstolos, eles chegaram a uma conclusão que era necessário que essas irmãs fossem amparadas, fossem cuidadas. Mas, em primordial, a palavra
de Deus, ela precisava continuar sendo anunciada, sendo propagada, sendo difundida, e não de qualquer jeito. Agora há pouco estava conversando com o irmão Bolívio, e ele falando que o povo do mundo, aqueles que servem ao mundo, o sistema mundano, eles se dedicam dentro dos seus limites, das suas limitações, mas eles anunciam aquilo que o mundo prega. E nós, como igreja do Senhor, não podemos, meus irmãos, ficarmos de braço cruzado a respeito da palavra. Eu sei que os dias que nós estamos vivendo são dias difíceis, dia de dificuldade, mas nós precisamos anunciar a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, ele disse que a palavra do Senhor, ela tem que ser pregada a tempo e a fora de tempo. Nós não podemos perder a oportunidade. Se o momento é de dificuldade, mas neste momento de dificuldade as pessoas também, elas estão muito acessíveis a ouvir a palavra. Então esta responsabilidade nós não podemos abrir mão. Esta responsabilidade nós não podemos estar dando para as outras pessoas. É uma responsabilidade que é nossa como pregador da palavra de Deus. E os apóstolos, eles se preocuparam com a pregação da palavra. E eles fizeram ali aquela reunião e disseram: vamos aqui convidar homens que sejam sinceros, homens que tenham prestígio, homens que tenham uma vida com Deus, homens sábios, e eles vão ficar a cargo de cuidar das viúvas, de cuidar dos órfãos, de cuidar do restante da igreja, da administração. E nós, os apóstolos, vamos pregar a palavra de Deus. Porque a fé, meus irmãos, ela vem do ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então é preciso perseverar na palavra, é preciso perseverar na doutrina da palavra, porque o mundo está mudando, as pessoas estão mudando, as pessoas estão se distraindo por tantas coisas que aparecem. Mas aqueles que têm a responsabilidade de tanto anunciar a palavra, como viver a palavra, nós não podemos abrir mão. Então perseverar é algo que são poucos, não são muitos os que perseveram, porque em meio à caminhada tem as lutas, em meio à caminhada tem os espinhos, em meio à caminhada tem os levantes espirituais, e nós precisamos, como pessoa de Deus espiritual, ter a visão que a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. Então as dificuldades sempre apareceram, desde a época dos profetas, desde a época dos sacerdotes, dos juízes, até chegar na época de Jesus Cristo. Ele vinha a essa terra para ser o mensageiro do reino de Deus, e assim foi se prolongando até chegar aos apóstolos. E conosco não vai ser diferente. Conosco não vai ser diferente. Sempre tem a luta, sempre tem as adversidades para querer nos desfocar, tirar nós do foco, tirar nós daquilo que o Senhor Ele quer que nós venhamos fazer, que é pregar a palavra, que é de persistir em estar vivendo a palavra do Senhor. E é preciso perseverar, é preciso persistir. Perseverar é persistir, é conservar-se de forma firme e constante. Perseverar de forma firme e constante, porque a nossa luta, ela é constante. A nossa luta não é só por alguns momentos da nossa vida, não, ela é constante. E como a luta é constante, nós temos que ter a visão espiritual, que mesmo em meio à luta, e o próprio Jesus, ele já havia dito para os seus discípulos, que no mundo nós teríamos aflições.
Mas ele disse: tenham bom ânimo, perseverem na minha palavra, vivam a minha palavra, estejam ligados com a minha palavra, porque se vocês forem fiéis, eu também vou ser fiel para convosco. Louvado seja Deus. Então tem que haver perseverança, e muitos estão desistindo fácil. Muitos estão desistindo de pregar a palavra, muitos estão desistindo de viver o evangelho de Cristo por tantas coisas que aparecem, picuinhas, palavras indesejadas, algo que quer nos desestimular em meio à caminhada, mas nós temos que perseverar, porque para nós recebermos, meus irmãos, a promessa que Deus ele fez e ele faz todos os dias através da sua palavra, nós temos que perseverar. O exemplo claro disso é o que aconteceu com o povo de Israel. Eu lendo a palavra do Senhor, observando, Deus havia prometido para Moisés que ia tirar o povo do Egito, ia levar eles para uma terra que emana leite e mel. Deus havia prometido uma terra boa, Canaã, mas também o Senhor não privou o povo que aquela terra tinha gigantes, que aquela terra havia dificuldades para que eles viessem a continuar firme, e muitos até começaram, mas não perseveraram. E a Bíblia diz que o tempo que o povo de Israel precisava passar, se estivessem na obediência da palavra de Deus, eles iriam passar 40 dias. 40 dias andando, porque, segundo os historiadores, do Egito até o Jordão, era aproximadamente 200 quilômetros de distância, a 240 quilômetros de distância, do Egito até o Jordão. Mas não foi isso que aconteceu. E do Egito até a terra de Canaã, eram aproximadamente 420 quilômetros de distância, onde eles passariam 40 dias para chegar. Mas por conta de uma dificuldade que muitas pessoas têm colocado na sua vida, que é a murmuração, ela atrasa o processo de Deus na nossa vida. Muitas pessoas murmuravam, e a Bíblia diz que a maioria, eles morreram no deserto. A maioria morreram no deserto. Mas o Senhor sempre tem os seus remanescentes. O Senhor sempre tem levantado os seus remanescentes, que não tem, por nenhuma circunstância da vida, pelas dificuldades da vida, tem colocado obstáculo para viver aquilo que o Senhor ele tem prometido, que é viver a sua palavra. Eles não têm abrido mão da promessa de Deus, como aconteceu em Êxodo, capítulo de número 32, eu quero ler para os irmãos. Êxodo 32 e versículo de número 11. Desculpa, meus irmãos. Números 32 e versículo 11, olha o que diz a palavra. Que os homens que subiram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me. Versículo 12, exceto Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Olha esse exemplo claro que o Senhor Deus ele nos dá através da palavra de Deus. Havia sido feita uma promessa para Israel. Não era para um número de pessoas.
A promessa era para um povo, a promessa era para uma nação entrar numa terra que o Senhor havia preparado para lhes entregar, para entregar eles, para que assim eles viessem desfrutar da bênção do Senhor. Todos nós queremos desfrutar da bênção de Deus, mas nós nos esquecemos de algo, que para nós desfrutarmos daquilo que o Senhor, Ele promete na sua palavra, tem que haver a perseverança. E é o texto bíblico que fala que de 20 anos para cima, nenhum daqueles que saíram do Egito, nenhum, eles entraram na terra de Canaã, exceto Calebe e Josué, exceto 2 homens que haviam tido experiências com Deus, mas que esta experiência, meus irmãos, ela precisa ser cultivada. Essa experiência, ela precisa ser todos os dias buscada da nossa parte para com o Senhor, e é através da palavra, é através da perseverança, é através de seguir o Senhor. E a Bíblia diz aqui, o próprio Deus, Ele falando para Josué e Calebe, que os outros não perseveraram em seguir ao Senhor, não perseveraram em guardar a palavra de Deus, em viver a palavra de Deus. Mas Josué e Calebe, em meio àquele caos que o povo de Deus estava vivendo, porque passar pelo deserto é um momento de dificuldade, um momento de lutas, momento muitas vezes que as pessoas até pensam em desanimar, pensam até mesmo em voltar atrás, desistir da caminhada, mas eles perseveraram. O segredo para alcançar a vitória, o segredo para nós alcançarmos as promessas de Deus é a perseverança. E eles perseveraram. E a palavra do Senhor nos diz que quando Moisés havia prometido para Josué que quando eles herdassem a terra, Josué iria ali fazer a repartição da herança das tribos. E quando Calebe se aproxima de Josué e diz para ele: olha, foi feita uma promessa. E quando a promessa foi feita, eu tinha 40 anos de idade. E já passaram-se 45 anos, já estou com 85 anos de idade. Mas a promessa foi feita. E da mesma forma, com o vigor que eu estava quando eu comecei a servir ao meu Deus, a obedecer a palavra, em seguir ao Senhor, hoje eu ainda estou com o mesmo vigor e eu quero receber aquilo que me foi prometido. Mas houve uma perseverança. Muitos estão desanimando, muitos estão desistindo, muitos estão procurando defeito em tudo, em todos. Muitos procuram defeito na igreja, muitos procuram defeito no pastor, muitos procuram defeito nas pessoas. Mas eu quero lhe dizer uma coisa nesta tarde, meu irmão, na autoridade do nome de Jesus, nós não temos que estar procurando defeito, nós não temos que estar procurando coisas para deixar de seguir a palavra, de perseverar na palavra. Nós temos que prosseguir em conhecer o Senhor, temos que procurar a perseverar na palavra de Deus. Porque se quisermos ser vitoriosos, nós temos que perseverar na palavra de Deus. A segunda coluna que a igreja precisa para estar firme e seguindo ao Senhor é viver em comunhão. Eles estavam em comunhão. A Bíblia diz que tudo o que eles faziam eram em conjunto. O coração dos apóstolos era voltado não para si mesmo, não somente para o seu próprio ego, mas para o bem de todos, para o bem da igreja em geral.
Então a igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, ela crescia porque ela também agora estava perseverando na comunhão. Eles perseveraram na palavra, na doutrina dos apóstolos, e agora eles estão perseverando na comunhão. Tudo que eles iam fazer, eles estavam pensando no próximo, eles estavam pensando no bem comum de todos, no coletivo, de ver todos bem. Comunhão, no grego, significa koinonia, significa comunhão, é um termo utilizado no cristianismo como participação, companheirismo, comunicação, ter em comum, partilhar conceitos semelhantes. É isso que nós, como igreja, precisamos ter como base firme, como base sólida, viver em comunhão. E dizer que é fácil, não é. E o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Romanos, o texto agora me falha a memória, mas o apóstolo Paulo, ele diz: se puderdes, estejam em comunhão uns com os outros. Se puder, que nós possamos estar em comunhão uns com os outros. Porque o próprio Jesus Cristo, no capítulo de número 17 de João, Jesus, ele partilhando para os apóstolos, partilhando para os seus discípulos, a oração que ele faz ao Pai para com os seus discípulos, ele diz que como eu e o Pai, nós somos um. Nós vivemos em comunhão, nós vivemos em uma só pessoa, que vocês também possam viver dessa forma. Porque para a igreja crescer é necessário viver em comunhão, é necessário nós termos comunhão uns com os outros. Não só com os ricos, não só com as pessoas que vivem bem na sociedade, mas que nós viemos ter comunhão uns com os outros, com todas as pessoas que estão vivendo à nossa volta. Se não tivermos comunhão uns com os outros, nós não podemos viver a santidade que o Senhor, Ele quer que nós venhamos viver. Porque é necessário, meus irmãos, estarmos vivendo em comunhão. A comunhão é algo primordial. E a Bíblia diz que a igreja crescia, aumentava o número de crentes todos os dias. E Deus, ele fazia maravilhas porque eles estavam vivendo em comunhão. Pedro e João, quando eles iam para a oração, a Bíblia diz que eles iam juntos. Estavam em comunhão. Eles não estavam em contenda, eles não estavam em pé de guerra, eles estavam em união, em comunhão, vivendo para agradar a Deus. A terceira coluna da igreja era o partir do pão. Partir do pão. O pão é algo primordial para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. E o próprio Jesus Cristo, ele ensinando a oração do Pai Nosso aos seus discípulos, no capítulo 6 de Mateus, versículo de número 11, a primeira coisa que ele vai falar para o seu discípulo é que o nosso Deus que está no céu, sentado no seu trono, Ele é o nosso Pai. E ele ensina para os discípulos que nós devemos pedir o pão para cada dia. O pão cotidiano, o pão para cada dia. Ele não está dizendo, não, vocês devam pedir que a dispensa de vocês esteja cheia para o mês todo, porque Deus, ele sabe o que é que nós precisamos. Nós devemos agradecer a Deus pelo pão daquele dia. O pão é algo primordial. Para o povo de Israel, o pão, ele tinha um significado de muita importância. Na mesa do judeu pode faltar qualquer tipo de comida, mas não poderia faltar o pão. O pão é sagrado. O alimento do pão é sagrado. Louvado seja Deus. E o próprio Jesus, no capítulo de número 6 de João, e versículo de número 35, ele diz: eu sou o pão da vida.
eu sou o pão da vida. Ou seja, nos dias que nós estamos vivendo, nós precisamos ter Jesus, nós precisamos estar confiando em Jesus, porque Ele é o nosso pão, Ele é o nosso sustento diário, para que nós venhamos viver uma vida que esteja agradando a Deus. Louvado seja Deus. E Deuteronômio, capítulo de número 8, versículo 3, diz assim a palavra: não só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus viverá o homem. Nós não podemos confiar somente no pão físico, porque o pão ele pode faltar, pode até faltar, mas a nossa confiança tem que ser na palavra de Deus. Se nós confiarmos em Deus, irmão, pode até faltar de manhã, mas quando for à tarde vai chegar, porque Ele é o Deus da providência. Não tenho pão hoje, não tenho café da manhã, mas eu confio no Senhor, eu confio na palavra de Deus, e se nós confiarmos na palavra do Senhor, Ele vai providenciar, porque Ele é fiel com a sua palavra. Louvado seja Deus. Para nós encerrarmos, meus irmãos, a última coluna que a igreja precisa é a oração. A oração é fundamental. O crente, para que ele possa estar firme, ele tem que viver uma vida de oração. A Bíblia diz, Daniel capítulo 6, que foi feito um decreto naquele reino onde Daniel estava ali inserido, que não era sua terra, não era sua pátria, e buscaram encontrar um defeito na vida de Daniel. E a Bíblia ela é bem clara quando o texto diz que não encontraram nenhum defeito em Daniel. Então eles procuraram encontrar um defeito em Daniel, e foram até o rei, pediram para que o rei assinasse aquele decreto que eles estavam fazendo, que durante 30 dias, durante um mês, se alguém fizesse alguma oração, alguma petição a outro Deus a não ser diante do rei, aquela pessoa seria jogada na cova dos leões. E quando Daniel ele soube desse edito, quando ele soube desse decreto, o que Daniel fez? Ele foi para a sua prática diária. Daniel ele não começou uma vida de oração, ele foi viver aquilo que já era constante na sua vida. Ele tinha uma vida constante de oração. E ele entra no seu quarto, e a Bíblia diz que no seu quarto tem janelas abertas para Jerusalém, e ali ele se ajoelha pelo menos 3 vezes ao dia, e ele ora a Deus. Ele não está temendo o que o rei poderia fazer, ele não estava temendo os leões, ele não estava temendo os homens, mas ele estava temendo o seu Deus. E quem tem uma vida de oração, o Senhor ele pode até permitir que nós venhamos ser lançados na cova, que nós venhamos ser lançados na fornalha de fogo, mas dentro da fornalha de fogo, dentro da cova dos leões, o Senhor ele é poderoso para nos livrar. Mas para isso nós temos que viver uma vida de oração, é primordial. Então, meus irmãos, que esta palavra nesta tarde ela chegue ao seu coração e que você guarde no seu coração. Nós precisamos ter essas colunas firmes e sólidas na nossa vida. Perseverar na doutrina dos apóstolos, perseverar na comunhão, perseverar no partir do pão e principalmente viver uma vida de oração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus amado, santo e fiel, quero te agradecer, meu Pai, por esta oportunidade maravilhosa, que nós aqui estamos, meu Deus, diante de Ti. Para muitos, Pai, não tem valia, porque não conhece o valor, Pai, que é de estar te servindo. Mas com muita alegria no nosso coração nós aqui estamos. Eu sei
que esta palavra, Pai, nesta tarde, ela encontrou um coração, meu Pai, que estava precisando, que estava necessitando. E eu quero te pedir, Senhor, continua abençoando a tua igreja, continua abençoando o teu povo, continua abençoando, meu Pai, Senhor, a vida do teu filho, meu Pai, do irmão Bolívar, que a cada dia ele possa continuar firme, que a cada dia ele possa continuar fazendo a tua obra, Senhor, levando o teu ide a todos quantos necessitam. Deus de todo poder, é com alegria que nós aqui estamos para te agradecer por mais esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém.